Mesmo com o aumento de casos da Covid-19 em Rondônia, não existem barreiras sanitárias nos principais acessos à capital. Com a situação do estado do Amazonas, que agora está na faixa roxa em relação à pandemia, em estado de calamidade sanitária e a descoberta da nova variante em Manaus, fica a dúvida se é feito algum controle de entrada de pessoas de outros estados, no Amazonas e em Rondônia. A nossa equipe de reportagem foi até locais estratégicos para descobrir. Na rodoviária de Porto Velho não existe fiscalização, nem estrutura de barreira sanitária, para saber de onde ou para onde os passageiros estão viajando ou se tem algum sintoma da Covid-19. As viagens para Manaus, por exemplo, estão funcionando normalmente. A gente está bem assustado mesmo, mas a gente precisa viajar, a gente precisa viver, né? E não é difícil encontrar pessoas desprotegidas, que não fazem o uso de máscaras e estão em viagens para o Amazonas. O Daniel veio de Manaus para passar as comemorações de fim de ano com a família e agora está retornando para a capital amazonense. É perigoso, mas a gente é obrigado a ir porque a gente mora lá, né? E o senhor está sem máscara por quê? Porque eu tá aqui no bolso e não tem ninguém por perto de mim. No terminal portuário de Porto Velho, as embarcações também estão fazendo viagens normalmente, sem nenhum tipo de fiscalização sanitária por parte dos órgãos de saúde pública. Por causa da pandemia, a movimentação caiu por aqui. Antes, eram cerca de 80 passageiros. Hoje, a média de viagens é de 20 passageiros. Mesmo antes do decreto, já não ia muita gente, aí o pessoal armava a rede uma longe da outra, para manter o distanciamento, né? Já estava cumprindo, mesmo antes de chegar o decreto, ele já estava cumprindo. Essa família até tentou embarcar, mas com as crianças sem máscaras, não conseguiu. No Aeroporto Internacional de Porto Velho, a movimentação é bem tímida. De acordo com a superintendência da Infraero, a barreira sanitária aqui no aeroporto Governador Jorge Teixeira funcionou na primeira fase da pandemia lá no ano passado, quando a situação era bem crítica e era direcionada pela Agevisa. Com a evolução das fases em Rondônia, o processo foi descontinuado. Mas ainda de acordo com a superintendência, se for necessário, com a regressão do estado para a primeira fase, a demanda deve vir do governo federal. E aqui já houve barreira sanitária, mas hoje não há profissionais atuando na fiscalização. É fundamental essa questão de barreiras sanitárias, né? As pessoas entram e saem de qualquer jeito e vão levando o vírus vai circulando, e especialmente aqui dentro do estado mesmo. Então é preciso que as autoridades vejam essa questão.